Salmo de número 120. Agora já estou voltando para um lugar que me sinto mais confortável. Agradeço a paciência de todos vocês e muito obrigado pela ajuda que eu tive da Natália. Então, por favor, abra sua Bíblia no Salmo de número 120, que nós hoje vamos estar expondo. A gente está começando uma nova série, que vai ser no livro de Salmos, do Salmo 120 até o Salmo 134, que é chamado, em algumas Bíblias tem uma introdução em cima que fala Salmo das Escadas, os Salmos da Peregrinação, Salmo da Romagem, que são nomes diferentes para a mesma coisa que a gente vai tentar explicar nessa noite. Então, por favor, abra sua Bíblia no Salmo de número 120, e nós vamos estar lendo ele inteiro, claro, a partir do versículo 1, e diz assim a palavra do Senhor nosso Deus, em nome de Jesus. Na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. O que Ele dará a você? Como lhe retribuirá, ó língua traiçoeira? Ele a castigará com flechas afiadas de guerreiro, com brasas incandescentes de giestas. Ai de mim, que vivo como estrangeiro em Meseque, que habito entre as tendas de Quedar. Tenho vivido tempo demais entre os que odeiam a paz. Eu sou pela paz, mas se falo de paz, eles são pela guerra. Feche seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado por mais uma oportunidade nessa noite de estarmos reunidos, louvando o seu nome, adorando o Senhor e também aprendendo acerca da sua palavra e da sua vontade das nossas vidas. Que o Senhor venha abrir, venha amolecer os nossos corações e venha transformar a gente, para que sejamos cada dia mais parecidos com você, Jesus. Tudo que nós queremos, tudo que nós desejamos é ter uma vida cada dia mais reta aos teus olhos e viver na sua graça e na sua misericórdia. Por isso eu oro que seu Espírito Santo venha iluminar os nossos corações nessa noite e nos dar um excelente momento de mensagem. Usa-nos para que a gente possa aprender e praticar aquilo que aprendermos na sua palavra. Em nome de Jesus e amém. Pode sentar, meu irmão e minha irmã. Mais uma vez, uma boa noite a todos. E que a graça e a paz de Jesus esteja com a gente. A título de introdução, a nossa série ela vai se tratar desses salmos, como eu disse anteriormente, dos salmos das escadas, dos salmos dos, como dizem outras versões, cânticos da peregrinação. E por que eles estão organizados neste bloco? Do Salmo 120 ao Salmo 134, é conhecido por esses salmos das escadas, da peregrinação. Por quê? Porque naquela época, Jerusalém ficava num lugar um pouco mais alto geograficamente. Então, algumas vezes por ano, o povo judeu ele se reunia para ir até o templo de Jerusalém adorar o Senhor. Então, esse trajeto, da onde eles viviam até Jerusalém, era uma peregrinação literalmente. Alguns tinham que começar esse percurso dias e semanas antes. Às vezes eram 100 quilômetros, muitas distâncias longas que eles tinham que percorrer até eles chegarem em Jerusalém. E além disso, no Templo de Jerusalém, tinha algumas escadas que se subiam até chegar no lugar mais perto da arca, que era o Santo dos Santos. Então, a ideia é que esses salmos das escadas, os salmos da peregrinação, é uma jornada espiritual. E durante essa jornada espiritual do povo até chegar em Jerusalém, eles iam cantando estes salmos. Então, por exemplo, é como se eu fosse sair aqui do Tatuapé e fosse lá para a minha casa onde eu moro, que é lá para Vila Medeiros. Então, a cada estação que eu vou passando da Tatuapé, aí eu vou para Belém, eu vou para Bresser. A ideia é que em cada pausa eu fosse cantando o salmo. Então, no Belém é o 120, na Bresser vai para o 121, e assim vai até eu chegar no Tucuruvi e pegar meu ônibus para casa. Então, a ideia desses salmos é justamente essa peregrinação, em que o pessoal ia sair da terra deles para ir adorar a Deus no templo em Jerusalém. Então, indica essa jornada espiritual que todos nós seguimos, onde nós deixamos quem nós somos e seguimos rumo a Jerusalém prometida que Deus nos deu. Então, antes de tudo, para a gente entrar nessa série, a ideia da série é a gente entrar justamente nessa jornada espiritual. A gente ser como esses israelitas dessa época que começaram essa jornada de cânticos de louvor a Deus para adorar o nosso Deus em Jerusalém.
É claro que aqui nós não estamos indo ao templo, mas a ideia é que a gente consiga remontar essa ideia de um povo de adoração, de um povo que deseja exaltar o Senhor, de um povo alegre, de um povo feliz que vem para a casa de Deus para louvar e para engrandecer o nome dEle. Então, antes de tudo, para a gente ler de novo esse texto e ficar fresco na nossa mente, o Salmo 120, ele inaugura o começo da peregrinação. Então, no Salmo 120, o judeu, o israelita, ele estava saindo da sua terra, saindo da sua cidade natal, para ir adorar em Jerusalém. Tanto que é justamente isso que fala sobre o Salmo. É justamente um homem, uma pessoa, uma mulher que estava em sua casa, que estava em seu lugar de habitação, um lugar que não há paz, um lugar difícil, mas no coração dele há o anseio de ir adorar a Deus em Jerusalém. Então ele decide sair da onde ele está para começar essa peregrinação rumo à casa de Deus, onde ele quer adorar a Deus, onde ele quer fazer sacrifícios ao Senhor, onde ele quer entregar aquilo que Deus tem dado a ele e louvar e engrandecer a Deus. Então um convite é que nessa série a gente possa se desprender e voltar a colocar Deus numa adoração na nossa vida, uma ideia da gente ter essa vitória existencial, em que a gente se liberta às vezes dos nossos problemas diários, das nossas semanas exaustivas, e a gente se desliga para a gente lembrar de adorar e louvar a Deus, porque nós estamos diante deste Rei dos Reis. Então, em primeiro lugar, para a gente entender o contexto histórico desse Salmo 120, há algumas palavrinhas difíceis de entender, que muitas vezes se a gente lê, a gente não vai saber do que está falando. Por exemplo, o que é cidades de Meseque e Quedar? O que isso significa? Como assim o salmista fala de castigará com flechas afiadas, brasas incandescentes? Ou seja, existem algumas metáforas que talvez para nós não faça mais sentido. Porque há muito tempo de diferença entre o que a gente vive hoje e entre o que o salmista escreveu na época dele, no contexto dele. Então, para a gente entender um pouco do contexto histórico, para o autor do Salmo, Meseque e Quedar eram duas cidades pagãs. Eram duas cidades que não conheciam o Senhor. Então, quando ele fala aqui, no versículo 5, ai de mim, que vivo como estrangeiro em Meseque e habito entre as tendas de Quedar, ele está dizendo que ele vive exilado numa cultura pagã, numa cultura contra o Evangelho. O salmista, ele queria estar em Jerusalém, ele queria viver no templo, ele queria estar adorando, mas ele vivia numa cidade pagã. Ele fala, ai de mim que vivo nessa cidade difícil. E trazendo para o contexto atual, eu acho que é muito possível a gente se identificar com o salmista. Porque a cidade que nós vivemos, muito se parece. Vivemos numa cidade pós-cristã. Vivemos numa cidade em que o evangelho é hostil às novas ideologias. Vivemos muitas vezes como estes exilados, que queriam estar no céu louvando ao Senhor, que não vem a hora de Jesus voltar e começar e dizemos, Maranata, volta Jesus, mas enquanto Jesus não volta, estamos como salmista. Ai de mim que vive como estrangeiro em São Paulo, no meio desse mundo pós-cristão, no meio dessa sociedade que tem os valores contrários a Deus. E às vezes a gente tem que lidar com isso. Às vezes a gente está inserido em contextos complicados, de pessoas pecadoras, de pessoas distantes dos valores de Deus. Vivemos num sistema que luta e batalha pela mídia, pela televisão, pelas redes sociais, contra o Evangelho. Só que, apesar de tudo isso, vivemos nesse mundo. Vivemos no meio dessa Meseque e Quedar, e ai de nós. Vivemos num mundo onde quer guerra, e nós queremos a paz. Então, parece-me que e muito nos assemelha com este salmista. Enquanto pregamos um evangelho de amor, o número de feminicídios aumenta. Enquanto queremos a paz e o reino de Deus no mundo, os dados de homicídio estão disparando. Enquanto queremos um Jesus que vai trazer um reino de paz para sempre, mais uma bomba, Israel jogou no Líbano e Líbano jogou em Israel. Ucrânia sendo atacada pela Rússia. O nosso mundo, a nossa cultura, ideias cada vez mais relativizadas. Vivemos num mundo onde não existem mais verdades absolutas.
onde cada um tem o seu corpo e as suas próprias regras, onde fazemos o que queremos e vivemos como estes habitantes estrangeiros, como este povo exilado, esses cidadãos dos céus, mas que ainda vivem na terra. Então, o que o texto nos ensina a partir disso? Como nós, estes cidadãos que são do céu, mas que ainda vivem na terra, devem se portar no mundo. E o Salmo de número 120 nos chama a uma peregrinação. Nos chama a, apesar de vivermos neste mundo caído, neste mundo de valores contrários ao evangelho do reino, a gente pense e foque na nossa Jerusalém, no nosso céu, onde Jesus prometeu e que todos os povos o adorarão e será de fato perfeito. Então o convite do salmista aqui é para a gente peregrinar, é para a gente sair destes contextos errados, a gente não se infectar muitas vezes com esse pessimismo da cultura. Às vezes a gente assiste tanto jornal, tanta notícia, às vezes a gente está vendo tanta coisa e essas coisas começam a afetar a gente. A gente para de confiar nas pessoas, a gente começa a ter medo de sair na rua, porque a gente começa a ser afetado por isso. E às vezes de tanto Instagram que a gente assiste, às vezes de tanto Facebook que a gente assiste, quando a gente menos vê, a gente já está concordando com uma coisa que não deveríamos. Então o convite do salmista é: saia de Meseque e Quedar, vamos a Jerusalém adorar a Deus. Nos dias de hoje, não vamos deixar que essa cultura pós-cristã influencie quem nós somos. Não vamos deixar esse sistema maligno influenciar na nossa adoração, mas nós somos chamados a começar um caminho rumo ao céu. Estamos nessa jornada que Jesus abriu, em que caminhamos até o dia em que Jesus voltará. Então a nossa ideia é que enquanto peregrinos e forasteiros, o nosso foco não esteja no mundo, o nosso foco não esteja nas nossas cidades, nas desgraças que têm acontecido, mas o nosso foco esteja no céu, o nosso foco esteja naquilo que Jesus trará. E se o nosso foco for este, o nosso jeito de vida será outro. As notícias ruins não influenciarão mais a gente como outrora. As adversidades, o colega de trabalho, o colega do time, o colega de estudo, não vai mais influenciar a gente como antes, porque a gente não é um mero habitante daqui, mas temos outra cidadania. Embora a gente esteja aqui, é temporário. A gente está rumo à nossa cidade, a gente está rumo a Jerusalém. Então diz assim o texto: na minha angústia clamei o Senhor e Ele me respondeu. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua traiçoeira. O que ela dará a você? Como lhe retribuirá a língua traiçoeira? Ele a castigará com flechas afiadas de guerreiro, aqueles que têm a língua traiçoeira, com braças incandescentes de giestas. E aí, ai de mim que vivo como estrangeiro em Meseque, tenho vivido tempo demais entre os que odeiam a paz. Eu sou pela paz, mas se falo de paz, eles pensam em guerra. O que o salmista ele está colocando, o que o salmista está falando nesse Salmo 120? O salmo é como um desabafo diante de Deus. É como se ele estivesse desabafando para Jesus, desabafando para Deus. Deus, até quando eu vou ter que viver no meio dessa cidade difícil? Sabe, os mentirosos com suas línguas afiadas. Estou no meio de pessoas fofoqueiras, estou no meio de pessoas mentirosas, estou no meio de cidades pagãs. E embora eu saiba que o Senhor vai julgar tudo isso futuramente, o salmista parece aqui abordar um tema de desejo por justiça, de angústia que ele está vivendo. Ele fala: eu sou pela paz, mas quando eu falo de paz, eles falam de guerra. Eu estou no meio de um lugar complicado, eu estou no meio de pessoas difíceis, eu não consigo confiar em ninguém, eu estou no meio de hostilidade, mentira, numa terra estrangeira. O que Deus quer de mim? Como que eu vou proceder? Como que eu consigo mudar essa perspectiva na minha vida? E em primeiro lugar, é importante que no meio das nossas lutas e dos nossos lamentos, a gente não deixe de clamar ao Senhor. Deus quer escutar o seu lamento. Às vezes a gente acha que Deus só quer escutar as nossas alegrias. Às vezes a gente acredita que Deus só quer escutar os nossos agradecimentos.
Às vezes a gente pensa que Deus só quer escutar a gente se a gente estiver bem e feliz. Errado. Deus quer escutar as suas tristezas. Deus se preocupa com as suas frustrações. E é exatamente desse jeito que é o primeiro versículo do Salmo 120. Eu clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Aqui no Salmo 120, Deus ele não tira ele da cidade. Deus não acaba com os mentirosos. Aliás, parece que Deus não faz nada objetivamente. Mas o salmista, com convicção, acredita que a oração dele foi respondida. Por quê? Porque o que mais Deus quer não é só trabalhar no externo, mas é trabalhar no nosso coração. Então, no momento que o salmista está desabafando com Deus, que ele está contando para Deus as angústias dele, as lutas dele, as insatisfações dele, ele tem certeza que neste processo ele está sendo curado, ele está sendo tratado. Então, em primeiro lugar, eu quero trazer para essa noite, através do texto bíblico, clame diante do Senhor. Conte para Deus as suas lutas. Conte para Deus aquilo que tem angustiado o seu coração, aquilo que tem tirado suas noites de sono, aquilo que tem te entristecido, aquelas perguntas que não têm resposta. Deus quer ouvir. Deus quer ouvir aquela sua oração que às vezes não dura uma frase, mas que é de todo o coração. Deus quer ouvir você naqueles dias que você está cansado e você só quer chegar do trabalho, descansar e dormir. Deus quer te ouvir nos dias que você só tem coisa para reclamar porque o seu dia foi ruim. Deus quer te ouvir. Desabafe com Deus. Porque neste processo em que você está desabafando com Deus, em que você está contando para Deus aquilo que tem te machucado, Deus está curando você, Deus está tratando você, e Deus está te respondendo. Como diz no versículo 1, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Em segundo lugar, é importante a gente ter noção da nossa existência como peregrinos. Nós não vivemos neste mundo para construir casas aqui, não vivemos para nos fixar nessa cultura. Mas é importante entender que nós somos temporários, que nós somos passageiros. A ideia de Deus nunca foi que a gente fixasse tenda na terra, porque a nossa cidadania é no céu. Então, cuidado com as ideologias do mundo. Cuidado para se apegar demais no mundo, em que a gente sabe que não vai sobrar pedra sobre pedra. O Salmo 120 nos chama a ter uma vida, uma condição de peregrino. Nós somos pessoas que não se apegam a este mundo temporário. O Salmo 120 te convida a, mais uma vez, ser desapegado ao dinheiro, ser desapegado às suas posses, aos seus imóveis, ser desapegado a esses sonhos que às vezes nós temos, e nos apegarmos a Deus. Nós somos peregrinos. Deus e Jesus fala isso. Vocês querem tesouros? Construa tesouros no céu, e não tesouros aqui, onde a traça come, onde a ferrugem acaba. O Salmo 120 nos chama a termos um coração de pessoas peregrinas. Pessoas que vão passar aqui nessa vida por pouco tempo. E de fato a vida é pouco tempo. Ontem parece que era que eu estava na escola, e hoje eu já estou agora estudando no mestrado, e amanhã já depois, e a vida não para. Hoje eu tenho 20, amanhã 30, talvez você já tenha mais experiência que eu, saiba falar melhor ainda como que o tempo realmente voa. A gente pisca e já passou. Tiago, ele usa a nossa vida de forma metafórica como uma neblina. Ela vem e passa rapidamente. É muito rápido. E às vezes a gente vive por sonhos tão egoístas. Às vezes a gente vive por riquezas passageiras. E o Salmo da Peregrinação 120 nos chama a focarmos em coisas eternas. A gente fixar o nosso olho não naquilo que podemos ver, porque aquilo que a gente vê passa, acaba, é perecível. Mas a gente fixar os olhos nas coisas que não vemos, nas coisas eternas, em Deus, na esperança dos céus, e acumularmos os nossos tesouros lá, e fixarmos a nossa moradia lá, e não aqui.
É essa condição de peregrinos vivendo no meio de ímpios. São pessoas que sabem que estão num caminho rumo ao céu. Então os prazeres dessa vida, os cochichos de Satanás, as propostas indecentes não afetam o peregrino, porque o peregrino sabe aonde ele está indo, ele sabe que caminho ele vai seguir e ele sabe o destino dele. O nosso destino é como o destino do salmista. Embora a gente esteja num mundo cercado de gente ímpia, cercado de valores errados, temos muito claro na nossa mente qual é o lugar que a gente está indo. Temos muito claro na nossa mente qual que é o nosso destino. E como peregrinos que estão indo adorar ao Senhor, nós somos pessoas que durante essa jornada estão alegres. Mesmo em meio à luta, mesmo em meio às adversidades, mesmo estando em meio de pessoas mentirosas, pessoas falsas, oramos porque temos um Deus que nos responde. Clamamos porque a resposta do Senhor vem. Então, em primeiro lugar, clame a Deus em suas aflições. Segundo lugar, reconheça que somos peregrinos, que este mundo não é o nosso lar real. Nós vamos rumo ao reino do céu, a nova Jerusalém. E em terceiro lugar, cultive a paz, mesmo em meio à hostilidade. O salmista declara que ele está em duas cidades ímpias. Ele fala que ele está no meio de gente mentirosa. Ele fala que está no meio de gente falsa. Ele fala que está no meio de gente que só quer guerra, gente polarizada, gente que só quer briga. Mas qual que é a postura dele? Ser igual a todo mundo? Ou ser como um peregrino? O salmista, ele conclui falando que ele quer a paz. E o que isso nos ensina em terceiro lugar? Cultive a paz, mesmo em meio à hostilidade. Seja um pacificador, mesmo em meio a ambientes hostis. E eu acredito que isso fala muito com a gente. Eu acredito que nós nunca vivemos num tempo, aqui no Brasil, tão hostil quanto agora. A gente vive num tempo extremamente polarizado. Vivemos num tempo que a sua opinião é capaz de acabar com amizades de décadas. Eu conheço gente que por causa de opinião política desfez amizades desde a infância. Eu conheço pessoas que quando vão falar a opinião delas sobre algo, vira inimigo. Vivemos num mundo onde o ódio está plantado aí fora. Vivemos num mundo, como já falamos na introdução, em que não temos mais coragem de mexer no celular na rua. Vivemos num ambiente hostil. Ele é hostil uns com os outros. Ele é hostil com Deus e os princípios dele. E muitas vezes ele é hostil com nós mesmos. Vivemos num mundo em que cada vez é mais exigido. Hoje em dia não basta você ter um diploma. Hoje em dia não basta você ser bacharel. Não, você tem que fazer um MBA, você tem que fazer uma pós-graduação, você tem que fazer um mestrado, você tem que fazer um pós-doutorado, você tem que fazer tudo para conseguir algo. Vivemos num mundo em que a hostilidade tomou conta de todos os cenários, político, educacional, tudo é hostil. E a gente vive nesse sistema que tenta oprimir a gente, que tenta machucar a gente, que para a gente ter voz, para a gente ser alguma coisa, devemos dar determinados passos. E às vezes a gente vive numa loucura e buscando coisas que Deus nunca pediu para a gente. Porque a gente quer agradar o mundo, porque a gente quer ser como eles. E muitas vezes as nossas referências são eles. São os habitantes de Quedar. É a galera do mundo. Só que o salmista, ele não tem a referência nessas pessoas. A referência dele é Jerusalém. Então, mesmo no mundo hostil, ele continua pregando a paz. Mesmo num ambiente de trabalho, onde tem um jeitinho brasileiro de conseguir as coisas. Mesmo num ambiente de trabalho onde a fofoca come solta, onde você tem que falar mal do subordinado para ascender de posição hierárquica, o salmista nos convida a continuarmos pregando a paz. Mesmo em meio a situações políticas polarizadas, que o seu lado político é capaz de eu considerar você o meu inimigo, o salmista prega a paz.
Você tem um lado diferente político? Amém, meu irmão. Que tal a gente conversar junto? Para talvez a gente ter uma clareza de ideias. O salmista não nos convida a falar, você está errado, você é burro, ignorante, gado. Não. O salmista fala, talvez você está equivocado, irmão. Se a gente ver por esse lado. E às vezes não vai dar, ele vai continuar pensando desse jeito, amém. Ele não deixa de ter a paz por causa do hostil. É como Jesus fala, se alguém dá um tapa no seu rosto, você vira a outra face. Se alguém fala para você caminhar 1 quilômetro, você caminha 2, por quê? Porque peregrinos cultivam a paz, independente de onde eles estão. E eu quero concluir dizendo que nesse Salmo 120, que é o começo da jornada espiritual rumo a Jerusalém, a gente tem essa vida de peregrino, que em primeiro lugar desabafa com Deus. Ele fala para Deus as angústias dele. Ele não é uma esponja que fica guardando as coisas e se machucando. Ele desabafa com Jesus. Ele fala para Deus tudo o que está acontecendo. E ele sabe que durante esse processo de oração, ele está sendo tratado. Ele está sendo cuidado. E Deus está respondendo ele. Em segundo lugar, a vida de peregrino é sempre saber que o nosso lar, o nosso destino não é aqui. Nós não somos como o povo do mundo que fala, vamos comer e beber porque o amanhã é incerto. Não, o nosso amanhã é muito certo. O nosso amanhã é Jerusalém. O nosso amanhã é o encontro com o nosso Pai. O nosso amanhã é louvando no céu para sempre, adorando Jesus. Então a nossa vida é de peregrino. A gente não se mistura e se contamina com o mundo, mas nós somos diferentes do mundo. E em terceiro lugar, por sermos diferentes do mundo, a gente espalha o valor de peregrinos no mundo. Somos pessoas que buscam paz no mundo e nunca guerra. Somos pessoas que manifestam Deus nos nossos lugares, pessoas que manifestam amor, paz e não brigas e guerras. O peregrino, ele clama a Deus, ele vive diferente e ele busca paz no nosso meio. E eu quero fechar falando que talvez você possa pensar, Gustavo, eu acho muito bonita essa coisa de ser peregrino. Eu quero ser um peregrino, mas eu tenho uma notícia para você. Você não consegue ser peregrino sozinho. Eu não consigo ser peregrino sozinho. Só há um método de entrarmos nessa jornada de peregrinos rumo a Jerusalém. E é alguém chamado Jesus Cristo que disse, eu sou a porta. E depois disse, eu sou o caminho. Só existe um jeito de entrarmos nessa vida de peregrino. É entrarmos através da porta que é Jesus e seguirmos o caminho que é Ele. Muitas vezes a gente escuta que todas as religiões levam a Deus. Não. O caminho do peregrino rumo aos céus é por Jesus. Você precisa de Jesus nesse caminho. Você precisa da força de Jesus para conseguir ser esse peregrino. Se você tentar se apoiar por suas próprias forças, você não vai conseguir. Eu não vou conseguir. Se eu tentar pela força do meu braço, pelo meu conhecimento, eu vou me misturar com o povo de Quedar. Mas é através de Jesus Cristo. É através do Deus que estamos indo adorar plenamente, futuramente. É através dele que somos capazes de sermos estes peregrinos. Este caminho só é possível trilhar na dependência do Espírito Santo. Só é possível se tornar um peregrino quando a gente olha para a cruz e vê Jesus, que nos tirou de Quedar, que nos tirou do mundo, que nos tirou desse sistema maligno do qual nós fazíamos parte. E através do arrependimento, olhando para a cruz, e através do sacrifício de Jesus Cristo, hoje eu e você e todos aqueles que se aproximarem da cruz podem se tornar um peregrino, podem caminhar rumo aos céus. Então eu convido nessa noite a olhar para a cruz, a olhar para Jesus. Eu não consigo ter certeza se você de fato já é um peregrino desta viagem. Eu não consigo ter certeza se você já vive como um peregrino ou não. Mas eu consigo te apresentar Jesus, aquele que é capaz de transformar qualquer homem, qualquer habitante de um mundo ímpio, que é capaz de transformar qualquer mentiroso com língua afiada, que é capaz de transformar qualquer um que busca guerra, em peregrinos transformados rumo a Jerusalém, que buscam a paz.
através da cruz do Calvário, o pior dos pecadores pode ser salvo. E é através desse mesmo Jesus que morre na cruz e ressuscita que o nosso caminho é mantido. Muitas vezes a gente acha que o papel de Deus foi só na salvação. Então, uma vez que eu fui salvo, agora eu vivo tranquilo pelas minhas próprias pernas. Errado. É tudo sempre por causa de Jesus. É tudo sempre na dependência de Cristo. A nossa salvação, a nossa condição de peregrino foi porque Cristo esteve na cruz. E a gente só continua a ser um peregrino fiel até o nosso último suspiro, porque Jesus está conosco até o último dia. Então, que nessa jornada, se você já faz parte, clame e sempre confie na dependência de Deus. Nunca se apoie nas suas próprias confianças e nas próprias pernas, porque a queda é previsível. Mas que a gente possa se apoiar exclusivamente neste Jesus, que nos chamou para esta jornada, para que eu e você um dia estejamos no céu, na Jerusalém celestial, adorando a Cristo, vendo-o face a face, onde não haverá mais morte, choro, dor, nem nada, porque tudo disso passou, porque nós aguentamos essa luta de peregrino por causa da graça de Jesus nas nossas vidas. Vamos ficar de pé, vamos orar? Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor Jesus, muito obrigado por mais um ensinamento nessa noite. Que o Senhor esteja conosco. Nós, em primeiro lugar, Pai, queremos ser estes peregrinos. Queremos ser estes que clamam ao Senhor no dia da angústia. Queremos ser estes que desabafam a Deus, que contam angústia para Deus. Queremos ser estas pessoas de oração. Queremos ser estes peregrinos que sabem que a cidadania nossa não é aqui, mas é no céu. Queremos ser essas pessoas que mesmo num mundo hostil, propaga a paz e o evangelho. Mas nós sabemos que só é possível ser esse tipo de pessoa através de entrar pela porta que é Jesus. Então, em primeiro lugar, eu oro, olhando para a cruz, para o Jesus que morreu no nosso lugar, levando todos os nossos pecados. Ah, Jesus, na cruz o Senhor levou todas as nossas mentiras, todas as nossas hostilidades, todos os nossos erros. O Senhor levou na cruz, o Senhor trocou de lugar conosco e ressuscitou, tudo isso para nos dar a chance e uma nova vida, para que eu, para que nós, para que qualquer um que se aproxime da cruz tenha a oportunidade de se tornar também um peregrino. Então nós oramos e nos entregamos diante de Ti, Jesus. Confessamos os nossos pecados, nos arrependemos, queremos abandonar a nossa vida antiga, queremos abandonar as nossas práticas erradas, queremos confessar diante de Deus os nossos erros e falar: Deus, eu não quero mais a vida de habitantes de Quedar, mas eu quero ser um peregrino rumo a Jerusalém. Então transforma as nossas vidas. E oramos que durante essa jornada de peregrinação que vivemos, que durante essa nossa jornada de poucas décadas aqui na terra, o Senhor esteja conosco. Fortaleça-nos, Jesus. É só através da sua força, é só através da certeza que nossas orações estão sendo respondidas e que estamos sendo tratados durante este percurso que nós conseguimos ficar de pé. E nós cremos, como na carta de Judas está escrito, que o Senhor nos fortalecerá e impedirá que a gente tropece e caia, mas nos guardará até o fim. Então guarda as nossas vidas nessa peregrinação, que estejamos diante do Senhor com toda a glória, com todo o amor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu te convido a mais